Fala pessoal, Edson por aqui para dar sequência ao raciocínio do vídeo anterior, ao qual eu falei que todos nós somos planejadores em algum nível e expliquei um pouquinho sobre o início de um planejamento, o que é um planejamento, que nada mais é do que conectar o ponto A ao ponto B, sendo o ponto A onde nós estamos e o ponto B onde nós queremos chegar. Pode assistir depois desse vídeo, claro, mas depois assiste lá porque vai complementar a visão que eu vou trazer aqui, o raciocínio que eu vou trazer aqui. No meu Stories eu publiquei uma pirâmide, uma metodologia que eu inventei, de certa maneira inventei, mas contextualizado com algumas metodologias já existentes, sobre a primeira pergunta que você deve fazer depois que você visualizou todo esse contexto de o que é ser planejador do vídeo passado. A primeira pergunta que você deve fazer, e é que vai te dar o norte e vai abrir um leque de possibilidades para você começar a planejar, é a pergunta mais simples, no entanto, uma pergunta que pode não ser tão simples de se responder a curto prazo. Para começar um planejamento, você deve se perguntar qual o problema eu preciso resolver para o meu cliente. Obviamente, você já deve ter tido contato com o cliente, entendido o que ele, por que ele te procurou, seja você agência ou freelancer ou consultor de planejamento estratégico, como é o meu caso. O cliente vai te dar uma situação, vai te dar um panorama, e aí, depois desse panorama, depois dessa conversa de entendimento com o seu cliente, você vai ter que responder essa pergunta para você começar o seu planejamento. Qual o problema eu preciso resolver para o meu cliente? Respondendo essa pergunta, mesmo que de maneira inicial, genérica, você já tem um direcionamento aonde começar a trabalhar. E aqui a segunda dica desse vídeo, e é onde eu começo a trabalhar um planejamento, é a busca de insights. E eu trabalho uma metodologia, um estilo de busca de insights, que eu consigo me organizar por containers, por blocos. Eu sei que eu estou trabalhando por cliente X e sei que aquele cliente é do segmento Y, então eu vou começar a ir atrás de referências, ir atrás de insights sobre esse mercado. E eu não preciso me prender ao tamanho de mercado. Eu posso ter um cliente pequeno e posso buscar insights em clientes de qualquer tamanho, porque aqui é a busca de insights, é a busca de starts criativos para eu trazer a solução para esse meu cliente. Quantas vezes você já não viu grandes empresas como Nike, Coca e etc., com comerciais ou com campanhas que você olha e fala, putz, que foda, e é um negócio extremamente simples, né? Não necessariamente nós precisamos pensar que resolver um problema para um cliente, independente do tamanho, precisa de estratégias mirabolantes. John Steele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o bom planejador ele tem que ter a capacidade de planejar e trazer respostas e trazer soluções para os clientes de maneira simples, porque quanto mais embolado for o seu planejamento, quanto menos simples for, pode ser que você mesmo não esteja visualizando os resultados que você quer. Então, quanto mais simples, mais assertivo. Essa pirâmide que eu desenhei, eu não vou abordar ela hoje aqui, tá? Eu vou trazer ela no próximo ou no outro vídeo. É uma pirâmide simples. Depois que você respondeu qual problema eu preciso resolver para o seu cliente, você vai ter a base dessa pirâmide, que é entender o contexto mercadológico desse cliente. Busquei vários insights, entendo o contexto mercadológico que esse cliente está inserido, contexto de segmento, contexto mercadológico, isso é a base da pirâmide. Vou subindo um pouquinho a pirâmide e vou trazer aí o início do caminho dessa trajetória, que é entender qual situação eu preciso gerar para esse cliente. Já que eu entendi o contexto, eu preciso agora gerar uma situação baseada nesse contexto, sempre tendo em mente a pergunta que eu respondi, para chegar no topo dessa pirâmide e começar a colocar o planejamento no papel de fato e ir atrás de pesquisas, que é o conceito. Então, nós temos aí a pirâmide do CSC, eu até brinquei que eu inventei essa nomenclatura, que é C é o contexto do cliente, o S é a situação que você vai gerar, e o outro C é o conceito e posicionamento de mercado que o seu cliente está inserido ou que você vai precisar gerar para ele. Como eu trabalho com o mercado pequeno e médio, muitas vezes o cliente ele não tem um posicionamento de mercado forte ou nem tem esse posicionamento. Então, se você identificar isso, você vai ter que trabalhar a partir do meio da pirâmide de novo para identificar qual situação você vai gerar para posicionar esse cliente. Um cliente sem um posicionamento mínimo que seja de marca não consegue atingir esse topo da pirâmide. Até consegue, mas o seu planejamento vai ficar difícil para chegar no ponto B, porque se existe uma coisa que toda marca precisa ter, menor que seja,
mesmo que exija aí, o menor esforço que você precise fazer é posicionar essa marca no mercado de atuação dela. Não adianta eu tentar traçar estratégias mirabolantes se a minha marca não tem um posicionamento formado na cabeça de quem eu quero comunicar. Posicionamento não é uma briga, o marketing não é uma briga de venda, não é uma briga de impressões, não é uma briga de aparecer. Não ganha mais quem aparece mais, ganha quem... É uma guerra de percepções. Então, se eu não sei posicionar, se o meu cliente não está posicionado, o meu consumidor não vai ter percepção nenhuma dele. Então, não adianta aí eu entender contexto e muito menos gerar uma situação. Pode ser que eu gere uma situação e essa situação fique em vão, que eu não consiga transmitir essa mensagem. Então, para finalizar, resumindo tudo que eu disse, é o seguinte: responda essa pergunta no seu planejamento. Qual o problema eu preciso resolver? E essa pergunta pode ser resolvida da maneira mais simples possível. Abra o Word e vá digitando. O meu cliente tem um problema X, eu preciso trabalhar dessa maneira. O meu cliente disse isso. Vai anotando todos os pontos que você acha que são problemas, até que você condense eles e traga um direcionamento desse problema. Depois você vai para o contexto de mercado, e aí é a hora de buscar insights. Estou falando da base da pirâmide. Buscar insights e referências criativas para incrementar o seu planejamento. Subindo depois a meio da pirâmide qual situação eu vou gerar depois de buscar tantos insights criativos. Situação, leia-se meio da trajetória, leia-se aí o meio do caminho até o ponto B, que é planejar uma ação aí, escolhendo mídia, escolhendo plataforma, escolhendo campanhas criativas, enfim, o meio da trajetória já é uma mentalidade que você começa a lapidar ali para ver, então é isso que eu vou fazer. E o final é o contexto, é o conceito e posicionamento de marca. Isso precisa estar bem definido. Esses 3 pontos precisam conversar entre si para que o seu ponto A se conecte ao ponto B com mais coerência possível. Porque é muito fácil eu conectar o ponto A com o ponto B sem coerência, mas os meus resultados vão mostrar lá atrás que alguma das partes da pirâmide não estão equilibradas, ou eu coloquei esforço demais em um, esforço de menos em outro, sem entender ou sem direcionar esses esforços para a minha pergunta que eu respondi, que é: qual problema eu preciso resolver para o meu cliente? Beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Recado rápido, talvez eu faça 2 vídeos por semana, e não tem muito uma data específica, porque agora eu estou com uma meio que correria, então eu estou tendo que gravar à noite, e então eu só sei que no meu canal vai ter 2 vídeos por semana, não sei os dias específicos, mas assina as notificações, porque aí ou a notificação, ou assina o blog lá, ou a newsletter, que você recebe no e-mail e não perde nenhum deles, tranquilo? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!